Glória a Deus, paz do Senhor a todos, meus irmãos. Chegamos e nesse momento nós vamos finalizar o último capítulo do livro de Mateus, capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Prepare suas anotações, façam suas anotações aí, que nós iniciaremos agora. Mateus capítulo 28 tem por título Jesus foi ressuscitado. Diz assim: tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foi visitar o túmulo. Que dia era esse? Era o domingo. Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo de Jesus. Jesus já havia morrido e elas foram visitá-lo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O que é que a gente vê aqui? A manifestação de Deus, uma manifestação da parte de Deus. Um anjo do Senhor. Primeiro acontece um terremoto, depois o anjo do Senhor ele desce dos céus e após isso ele tira a pedra, rola a pedra que estava na entrada do túmulo e se assenta sobre ela. O que é que a gente entende aqui? Lembrando que no capítulo 27 a gente vai ver que os fariseus, eles convenceram Pilatos a colocar guardas para vigiar o túmulo de Jesus, e eles lacraram o túmulo de Jesus, colocaram uma corda em volta e lacraram a pedra. E o anjo do Senhor desce e remove essa pedra. O que é que a gente entende aqui? A gente entende que quando Deus não há o que o homem possa fazer, sabe? Não há aquilo de ruim que o homem possa fazer que Deus não possa desfazer. Não existe nada que o homem faça de ruim que Deus ele não possa desfazer. E aqui a gente vê a postura do anjo. É muito interessante porque a gente vê a postura do anjo. Ele tira a pedra e se assenta sobre ela, como quem diz assim, numa postura, né? Aqui é a minha mente, aqui é a conjectura que eu faço. Numa postura assim, meio que de deboche. E aí, vocês acharam que ia ficar assim? Não, né? A gente vê o anjo, né, debochando. Ele se assenta sobre a pedra como quem diz: e aí, o que que vocês fizeram? Adiantou? Adiantou vocês lacrarem um túmulo? Adiantou vocês colocarem uma corda em volta do túmulo? Não. Por quê? Porque quando Deus se manifesta, o homem não pode fazer nada. Não há nada que o homem possa fazer. E no verso 3 diz assim: o anjo tinha o aspecto de um relâmpago, e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais, sei que vieste ver a Jesus que foi crucificado. Olha que interessante. O anjo, ele desce do céu e ele desce com uma forma esplendorosa. Foi algo tão impactante a forma que ele estava vestido, que a manifestação, né, da parte de Deus foi tão impactante que os guardas eles ficaram paralisados de medo. No entanto, o anjo pouco se importou com eles. Ele se direcionou às duas mulheres. O que é que nós entendemos aqui? Que o Senhor, a atenção do Senhor, ela se direciona para aqueles que o buscam. A atenção do Senhor, ela se direciona para aqueles que o buscam. Por isso que Isaías 55, verso 6 vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então a atenção do Senhor, ela está direcionada para aqueles que o buscam.
Mas aqui ele não está. Foi ressuscitado como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. O que é que a gente entende aqui? A palavra que Jesus já havia falado era que ele morreria, que ele seria crucificado, morreria, e após 3 dias ele ressuscitaria. Essa era a palavra dele. E o anjo vem só relembrando aquilo que Jesus já havia falado. E ele diz: Venha, veja vocês. O que é que nós entendemos aqui? Que a palavra do Senhor ela se cumpre na nossa vida. E nós contemplaremos, nós testemunharemos com os nossos próprios olhos. Aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor falou na sua palavra se cumprirá. E nós testemunharemos é, e nós contemplaremos aquilo que o Senhor falou, as promessas que o Senhor fez, elas se realizarem. Ide, caminhando depressa, e anunciai aos seus discípulos: Ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós, rumo a Galiléia. Lá o vereis. Atentai para o que vos disse. Olha que o anjo diz: Ide, caminhando depressa, e anunciai aos seus discípulos: Ele ressuscitou dentre os mortos. Olha que coisa maravilhosa. O que é que a gente entende aqui? Que o Senhor ele tem pressa conosco. Que a nossa postura, o nosso ritmo em direção às coisas de Deus deve ser como? Apressado. Não deve ser algo indolente. Não, a nossa postura deve ser uma postura de pressa, de busca, não uma postura indolente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 58, ele vai dizer: Sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha o que ele nos ensina: ser firmes, ser constantes e ser abundantes. E nessa passagem aqui o Senhor fala, né, através do anjo: ide caminhando depressa, ou seja, se apresse. Pense bem comigo. O que é que você precisa apressar na sua vida? O que é que você precisa apressar na sua vida? O que é que você precisa andar depressa? Que você precisa caminhar e muitas vezes você está estacionado. As mulheres abandonaram o túmulo correndo amedrontadas, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-lo aos seus discípulos. Aqui a gente vê uma mistura de sentimentos. Muito embora elas ficaram com medo, mas elas estavam com uma alegria imensa. Por quê? Porque elas viram que o Senhor não estava lá. Aqui a gente vê essa mistura de sentimento. De repente, Jesus veio ao encontro delas e as saudou. Alegrai-vos. Olha o que o Senhor fala para a gente nessa manhã. Alegrai-vos. A palavra do Senhor para a gente nessa manhã é: se alegre. Seja alegre. Eu acho muito interessante um estudo que eu vi da Universidade de Harvard, que dizia assim, que as pessoas prósperas, a atitude delas, o comportamento delas é um comportamento de gratidão. Primeiro, elas são gratas e a gratidão faz com que elas prosperem. Ou seja, a pessoa que é grata, a pessoa, ela não, o foco dela, a atenção dela não está naquilo que ela não tem. A atenção dela está naquilo que ela tem, naquilo que ela possui. O que o Senhor fala para mim e para você nessa manhã, irmãos? Ele diz que nós devemos ser gratos, que nós devemos ser alegres, devemos ser satisfeitos com aquilo que a gente já possui. Porque a nossa insatisfação, ela muitas vezes está direcionada para aquilo que a gente não tem, por aquilo que a gente não tem. Então, irmãos, escute o que o Senhor fala para a gente nessa manhã. Seja grato por aquilo que você já tem. Você tem a principal coisa, a mais importante, o dom que Deus nos entregou, que é o quê? A vida.
A vida. A Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. Então, se a gente não é grato por aquilo que a gente já tem, a nossa vida, a gente vai ter uma vida de quê? De insatisfação, de tristeza, de angústia, sempre sentir aquele vazio e principalmente o pior de tudo, inveja. Inveja porque muitas vezes a gente foca no que a gente não tem, por quê? Porque a gente vê que os outros têm e a gente não tem. Mas o Senhor nessa manhã ele fala pra gente: seja grato por aquilo que você já tem. Cuide daquilo que você já tem. Seja alegre por aquilo que você já tem. E aquilo que você não tem, e aquilo que você não tem, você precisa você precisa priorizar primeiro a Deus. Priorizar, foi meio redundante, mas você precisa priorizar Deus. Por quê? Porque é Deus que vai te entregar aquilo que você não tem. Elas aproximaram-se dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando-os e o adoraram. Olha a postura dessas mulheres. O Senhor diz: se alegrem, alegrai-vos. E elas se jogaram aos pés do Senhor, quer dizer, o prazer que ela tem, o deleite que elas têm pela presença do Senhor. Será que nós temos prazer na presença de Jesus? Será que nós temos prazer na oração? Nós temos prazer na leitura da palavra? Nós temos prazer em estar na igreja cultuando a Deus? A gente precisa ter prazer na presença do Senhor. Nós precisamos ter prazer, sabe? Prazer nas coisas de Deus. Nós precisamos ter prazer. Então Jesus lhes declarou: não temais, ide e dizei aos meus irmãos que sigam para a Galiléia, lá eles me verão. E sucedeu que, enquanto as mulheres estavam caminhando, alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Então os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e tramaram outro plano. Deram aos soldados vultuosa quantia em dinheiro. E lhes recomendaram que declarassem a todos: os discípulos dele vieram durante a noite e raptaram um corpo, enquanto cochilávamos. Se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos a vosso favor e vos livraremos de qualquer reprimenda. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como havia sido orientados, e por isso essa versão dos acontecimentos se conta entre os judeus até o dia de hoje. Olha que plano maligno os chefes dos sacerdotes tramaram. Os guardas, eles saíram do posto. Eles saíram do posto para comunicar aos chefes dos sacerdotes que o corpo de Jesus não estava lá mais. E sair do posto significa uma infração muito grande. Eles abandonaram o posto. Com isso, olha que coisa. Com isso, eles deram espaço para os sacerdotes, para os chefes dos sacerdotes, poderem fazer um laço para eles. Eles falaram assim: olha, a gente vai dar muito dinheiro para vocês, a gente vai pagar vocês, e vocês falam que enquanto vocês dormiam, os discípulos deles foram lá e roubaram o corpo. Ou seja, olha por que é que a Bíblia nos recomenda que nós devemos ser prudentes. O fato de eles terem abandonado o posto abriu um espaço para os sacerdotes fazerem um laço para eles. Porque se eles tivessem falado que eles não que tivessem falado que não foi assim que aconteceu, que eles não dormiram e que foi um anjo que abriu a cova, que abriu a pedra, que removeu a pedra, desculpa, que removeu a pedra, eles poderiam, pelo fato de eles terem abandonado o posto, eles poderiam ser mortos. E ao invés, né,
de serem mortos, eles receberam o suborno, eles aceitaram ser subornados e aceitaram falar que eles estavam fazendo uma coisa que eles não fizeram. Por quê? Porque eles já começaram fazendo errado. O que é que eu entendo aqui, irmãos? Que tudo que começa errado termina errado. Que tudo que começa errado e não tem Jesus termina errado. Tudo que começa errado e não tem uma intervenção de Deus termina errado, irmãos. Então a gente deve ser prudente, porque como eu já falei muitas vezes, as nossas palavras, as nossas atitudes, muitas vezes elas podem servir de laço para a nossa vida. Então seja prudente. Seja prudente, seja vigilante naquilo que você fala e nas suas atitudes. Os 11 discípulos rumaram para a Galiléia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Olha aí. O que é isso? Uma mente carnal. Jesus estava na frente deles, na frente deles. Alguns discípulos adoraram e outros ficaram em dúvida. Que tipo de discípulos somos nós? Nós somos adoradores ou somos os incrédulos? É por isso que lá em Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera. Porque a fé é um fundamento, sabe, daquilo que se espera e daquilo que não se vê. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, tem situações que a gente vê e a gente não acredita ainda assim. E a nossa incredulidade é uma ofensa a Deus. A nossa incredulidade, escute isso, a nossa incredulidade é uma ofensa a Deus. Por isso que lá no verso 6 do capítulo 11 de Hebreus vai dizer: todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, a nossa fé, ela agrada a Deus. Se a nossa fé agrada a Deus, a nossa incredulidade, ela desagrada a Deus, ela aborrece a Deus. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que Jesus fala isso? Que ele tinha toda autoridade no céu e na terra, porque ele havia vencido a morte. Portanto, ide, agora olha o que Jesus manda. Ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. O que é que a gente aprende aqui? Primeira coisa, ir. Ir. A pessoa que vai, ela está em movimento. Ou seja, saia da inércia. Saia dessa paralisia. Esteja em movimento. Entre para o mundo da ação. Para de ficar, sabe, nesse mundo da divagação. Nesse mundo da imaginação. E entre para o mundo da ação, da atitude. Primeira coisa que o Senhor nos ensina aqui. Haja, tenha atitude. Segundo, faça discípulos. Faça discípulos. E como é que nós fazemos discípulos? Primeiro, com o nosso testemunho. Segundo, instruindo as pessoas à luz da Bíblia. Ok? Porque tem muitas pessoas que acham que fazer discípulo é só ensinar. Não, é o testemunho também. Porque as pessoas elas podem obedecer por um tempo, mas ela começa a olhar para o comportamento do camarada, para o comportamento dessa pessoa. E aí, se a pessoa não tem um testemunho correto? Então, a segunda coisa que o Senhor nos ensina é fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinar a obedecer.
e ter a certeza que o Senhor Jesus, ele está conosco. Tenha certeza que o Senhor está contigo. Eu sei, irmãos, que muitas vezes, pelas lutas da vida, a gente se sente sozinho. A gente sente que está sozinho. A gente sente muitas vezes que está desamparado. Mas o Senhor, ele tem uma palavra para mim e para você. Eis que estou convosco todos os dias. Não é só um dia, não é só uma semana, é todos os dias, até a consumação do século. Mas a gente precisa fazer uma observação nessa declaração. Jesus, ele diz que está conosco todos os dias até a consumação do século. A partir de qual momento? Do momento que nós estamos nos movendo, que nós estamos agindo, que nós estamos obedecendo a Ele. Não adianta, irmãos, sabe, a gente não querer fazer nada para Jesus, a gente não fazer nada para Jesus e ficar, Jesus está comigo. Sim, se Jesus está com você, obedeça a Ele. Se Jesus está comigo, eu preciso obedecer a Ele. Eu tenho que ter uma atitude de obediência. Porque do contrário, eu vou sentir esse vazio. Do contrário, esse vazio que muitas vezes nós temos na alma, ele vai se perpetuar. Então, tenha uma atitude, primeiro, tenha uma atitude de obediência. Segundo, tenha certeza que você não está sozinho. Amém? Vamos orar nessa manhã. Estou muito feliz. Encerramos aqui o livro de Mateus. E logo menos nós estaremos postando o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz, irmãos. Muito feliz mesmo, de verdade. Ó. Curta, se inscreva, compartilhe o nosso canal. Assista, principalmente. Amém? Pai, nós te rendemos graça nessa manhã, Senhor. Que a gente venha se deleitar, Senhor, na tua presença, Senhor. Tira, Senhor, do nosso coração, Senhor, a nossa soberba, a ganância, Senhor. Tira do nosso coração tudo aquilo que está impedindo, Senhor, de nós nos aproximarmos de Ti, Pai. Que nós venhamos nos deleitar, Senhor, na Tua presença, na Tua palavra, Senhor, na oração, na busca diária por Ti, Senhor. Deus, que o Senhor mude, Senhor, a vida, a história, Senhor, de cada um dos membros da Tua igreja, Senhor. Pai, eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor chamou a cada um de nós, que o Senhor escolheu a cada um de nós, Pai. E eu te peço a tua bênção, Pai, sobre as nossas vidas e a certeza da tua presença, Pai, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. E Deus abençoe a todos. E até logo, irmãos, logo menos, com o capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Amém? Fiquem todos com Deus.